A gente vai ter hoje um dia de muitas homenagens e, pô, justíssimas homenagens a Roberto Dinamite. O maior. E a gente também preparou uma homenagem, né? Singela homenagem. Uma celebração à trajetória do Roberto Dinamite. E eu queria mostrar pra vocês agora, tá? E pro torcedor vascaíno também. Vambora. Cabeça, boa bola para o Vasco. Gol! Roberto! Ter conhecido o Roberto pessoalmente foi uma das grandes graças da minha carreira. Primeiro porque ele foi o ídolo da minha vida, como eu gosto de dizer, o super-herói que eu escolhi, desde 74. Ele era o nosso super-herói em campo, sempre foi. A esperança da gente sair ganhando, passar a semana feliz. É meio que a estrela guia do Vasco nesses 30 anos que ele jogou por aqui. Acho um jogador que consegue ser geracional, né? Em 86, quando eu ainda era estagiário do Jornal do Brasil, eu fui com o repórter Tadeu de Aguiar, a gente marcou lá na sala de imprensa do Vasco, na sala antiga que tinha lá no corredor de São Januário. E era uma matéria sobre os 15 anos da carreira do Roberto. Era para ele recordar os grandes fatos da carreira dele até aquele momento. Ele não conseguia lembrar de nada, eu respondi todas as perguntas para ele, né? O estagiário respondeu as perguntas para o ídolo. E ele falava, pô, ele sabe muito mais da minha vida do que eu. E sempre rindo, né? Eu raramente ouvi o Roberto sério, né? Ele estava sempre rindo. Então é isso, eu acho que ele realmente não tinha muita ideia do tamanho que ele tinha no futebol, né? De como ele era endeusado, como ele era querido, como ele era amado. O Roberto era muito humilde, muito simples. E eu acho que o que mais vai me lembrar vai me fazer lembrar desses 36 anos que eu tive de relacionamento com ele é que ele nunca viu o Roberto melancólico, ele estava sempre feliz. E a final de 82, a despeito do Roberto não ter feito o gol, ele quase fez um golaço, né? Logo depois que o Vasco faz 1-0, na verdade a jogada do gol do 1-0 era para ser gol do Hernani. O Hernani tabela com o Roberto mete pro Hernani, o Hernani faz uma jogada linda e o Raul põe pra córner. No córner sai o gol do Vasco. Foi nesse campeonato que ele fez o gol 500 da vida dele contra o Volta Redonda, de falta. Ele modificou a história do Vasco, que vinha de jejuns. O próprio título de 82 do Campeonato Carioca vem de vários jejuns e derrotas. E ele faz parte daquele grupo, é um dos artilheiros. Na final não faz gol, mas tem uma participação gigante. Logo depois, eu lembro que se você olhar no YouTube, o repórter está entrevistando o Antônio Lopes, que está no banco. E aí o Antônio Lopes interrompe a entrevista para falar, vai Roberto! Porque o Roberto mata uma bola no meio, mete debaixo das pernas do Andrade e sai na frente sozinho, ele e o Raul, com o Júnior correndo atrás dele. E o Júnior faz uma falta que hoje seria uma falta passível de cartão vermelho, naquela época não era, ele tomou amarelo. O Roberto bate a falta, a bola bate na trave, em cima e quica na linha, que era do 2-0. E foi uma vitória muito, muito emblemática. O Carioca naquela época valia muito mais que o brasileiro. Então eu acho que o Roberto, em determinados momentos de virar a chave, ele foi esse cara que transformou a vida do Vasco e ganhou títulos absurdos ao longo desses 30 anos. Cara, o Roberto, tem duas histórias minhas com o Roberto que são emblemáticas. A primeira foi em 2009, as duas são em 2009, na verdade. A primeira com o Antônio, meu filho. O Roberto fala comigo, eu apresento o Antônio ao Roberto. E o Antônio começa a chorar. E aí o Roberto vira e fala assim, pô, mas você não viu jogar. Aí o Antônio chorando fala assim pra ele, mas meu pai me contou. Essa é a primeira lembrança que eu tenho que mostra que é o Roberto. A segunda foi logo depois, infelizmente, meu pai falece. E meu pai pede para que eu depositasse as cinzas dele aqui em São Januário, né? Entro aqui pela Social sozinho, ali do lado daquele murinho tinha um jardim. Eu fico ali com aquela caixa na mão, tipo, não entro, o que eu faço? Tinha ninguém. E aí o Roberto vem. E eu lembro muito bem que o Roberto estava de terno, de gravata, naquele dia. Ele vem andando, fala comigo, aí eu falo, Roberto, pô, meu pai faleceu, pediu para eu jogar a cinza aqui dentro e tal. Eu não sei muito bem como eu faço. Ele falou assim, aí o Roberto pergunta assim, seu pai gostava de mim? Aí eu falava assim, porra, como não, né? Aí ele falava assim, então eu vou com você. E aí ele desce comigo, aquela escadinha, e a gente joga as cinzas do meu pai ali no jardim que tinha ali naquele murinho, juntos, cara. O Roberto do meu lado jogou nas cinzas do meu pai e assim, eu não sei nem como é que... não podia ter ninguém melhor do que ele para estar do meu lado naquele momento. A imagem que eu tenho dele em campo era justamente essa, um cara generoso o suficiente para não se achar a estrela mesmo sendo essa estrela.
Diziam, é um trombador. Não era um trombador, era um centroavante que sabia o que fazia, se colocava muito bem dentro da área, cabeceava muito bem, chutava muito bem. A lembrança é do gigante, né? No meio de campo, comandando, brigando com o juiz. Às vezes, em um time que não era tão bom, ele era o cara, conseguia resolver jogos que talvez nenhum outro jogador conseguisse resolver. A minha primeira sensação de representação da torcida em campo. Roberto era como se a gente estivesse lá. Ele sabia se posicionar nas costas do zagueiro, chamava a falta e tinha uma velocidade, pro tamanho dele, que era um jogador alto, muito grande. As arrancadas do Roberto, digamos assim, eram fantásticas. É um jogador com uma rapidez, e ele fazia arrancada sempre de cabeça erguida, né? Sempre antevendo o momento de fechar para o meio e bater para o gol. Você procura aí no YouTube, vários gols do Roberto vão ser sempre do mesmo jeito. Velocidade, cabeça erguida, puxando para o meio e batendo sempre no ângulo do goleiro. E cobrança de falta, foi um dos maiores cobradores de falta da história do futebol brasileiro. Só que não repercute muito os gols de falta do Roberto, porque ele fazia gol por baixo, não fazia no ângulo. Era um super-herói que ia chegar para resolver, entendeu? Era a esperança do super-herói chegar para resolver a nossa luta, né? A luta que estava sendo travada ali. Essa relação de ser um cara diferenciado, o cara que vai fazer o sobrenatural, algo que vai fugir do normal, era muito presente com o Roberto. Eu, garoto ali pela TV, tinha ele como o principal jogador do Vasco, por mais que a gente tinha caras jovens, muito bons de bola, mas o Roberto era essa cola, né? Essa liga que fazia com que o time, nessa parte final da carreira dele, gerasse diversos títulos. Era gente como a gente, era um herói como a gente. Um herói que veste Vasco, mas senta na mesa do bar e bate papo, e conversa, e ri, o tempo todo sorrindo. Roberto foi um cracaço, jogou demais, centroavante perfeito. Cabeça, boa bola para o Vasco. Gol! Muito bacana, cara. Emocionante. Tô seguro para não chorar. Valeu, Roberto, né? Como eu falei no início da transmissão, o Juninho falou muito bem. É o maior de todos. O Vasco é o Roberto é o Vasco e o Roberto é eterno, cara. Eu vi na live algumas homenagens para ele, quase chorei. Eu sou um cara que me seguro bastante, diferente de você, né, Luiz Felipe? Eu sou muito emotivo. Que chora por qualquer coisa. Eu me seguro bastante, mas não teve como segurar não, cara. Assim, os ídolos estão indo, né, cara? E que venham novos ídolos e que não nos esqueçamos dos antigos que são eternos, né? Exato. 1.110 jogos com a camisa do Vasco, mais de 700 gols. São números assim... O maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Maior artilheiro do Campeonato Carioca. Maior artilheiro do Campeonato Carioca. Maior artilheiro dos clássicos do Rio, Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense. Maior artilheiro de São Januário. É brincadeira, pô. Ele é o maior artilheiro de tudo. 284 gols no Campeonato Carioca. É muita coisa, pô. O Zico é o segundo com 239 e o Romário fechou com 233. Né? Estamos falando aí. Time, hein? Olha essa linha, né? Que a Ninguém gente bate, pode ninguém apresentar bate, aqui, né? São números impressionantes. não- E na época que o campeonato estadual, como se foi falado, que Valia muito, né? a importância era... Valia muito, muito mesmo. E hoje é esse primeiro jogo, que a É. torcida vascaína vai poder fazer essa homenagem com a bola rolando, né? Várias homenagens foram feitas depois da passagem do Roberto Dinamite no último domingo, né? No velório que tivemos em São Januário, na própria segunda-feira.